Eu quero falar sobre multidão, seguidor e discípulo. Quem é a multidão, pastor? O primeiro grupo aqui é a multidão. Jesus amava as multidões, preste atenção, Jesus ele se importava com elas. Jesus não desprezava as multidões. Jesus amava as multidões. Amém, irmão? O Senhor as ensinou, curou os seus enfermos, deu vista aos cegos, expulsou os demônios, alimentou os famintos. Entretanto, irmão, não foi com esses que o Senhor investiu a maior parte do seu tempo. Nem tampouco foram esses que receberam o seu precioso ensinamento. Por quê, pastor? Multidão vai e vem. Multidão não tem compromisso. Entende? Jesus, a vida da igreja, ela é formada por meio de discípulos. Claro que vai ter multidão, mas o Senhor nos chama da multidão para se tornar discípulos, fiéis ao Senhor. Não é fiel à igreja simplesmente, entende? A placa, a videira, mas é fiel ao Senhor. Quem está comigo aqui? Glória a Deus. Homens e mulheres que entendem esse comissionamento, homens e mulheres que têm uma chama dentro de si, que queima, que quer fazer algo, sabe, relevante nessa terra. Nós vemos, eu estava conversando com o pastor Rafael, e é interessante que muitas videiras crescendo abundantemente, avassaladoramente. E sabe, muitas das vezes nós olhamos, puxa vida, por que muitas das vezes nós não crescemos? Eu fiz parte do ministério de Campo Novo, eu vi aquela igreja crescer, sair de 10, irmão, e explodir, hoje está chegando a quase 1.000. Entende? E uma igreja cresce, avança, prospera, entende? De todos os meios. Por quê, pastor? Porque tem gente comprometida. Tem a multidão no meio? Tem. Mas tem os discípulos que estão por detrás. Os discípulos que apacentam, os discípulos que chamam, os discípulos que estão envolvidos. Fala aí pro seu vizinho, o Senhor te chama hoje, irmão, para ser um discípulo. Quem diz amém? 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 Seguidores. Entre os que estiveram com o Senhor, há também os seguidores ocasionais. Esses nem são multidão e nem são discípulos. Podemos vê-los nos evangelhos, ilustrados por pessoas como Nicodemos, José de Arimateia, o jovem rico. Eles queriam os ensinos de Jesus e até praticavam, ainda que certa distância, né? Não apresentavam descaso da multidão, mas não possuíam um compromisso do discípulo. Veja, o Senhor nos chama para ter esse compromisso. O que é o discípulo então, pastor? A prioridade do Senhor foi sempre com os discípulos, porque foi com os discípulos que de fato houve algo grandioso. Jesus ele chamou 12, depois o Senhor chamou 70, depois o Senhor chamou 120, e aí as coisas foram acrescentando, o ministério foi crescendo. Por quê? Porque é através dos discípulos que a multidão vai ser curada. É através dos discípulos que as multidões vão receber ministrações. É através dos discípulos que a igreja vai então se estabelecer. O reino de Deus é estabelecido, irmão, nessa terra com discípulos. Amém. E o Senhor te chama hoje para isso, para ter um compromisso mais profundo. Sabe, por essa razão o reino do Senhor será estabelecido com os discípulos. Hoje, dentro da igreja, nós vemos da mesma forma esses 3 tipos de pessoas. Hoje existem várias coisas que podem nos fazer perder o propósito do Senhor, irmão. Coisas meramente naturais, que não estão em linha com a vontade do Senhor. Coisas naturais do mundo, que não são pecaminosas, mas que nos tiram do foco, que nos tiram do alvo, que nos tiram do objetivo. Estava falando hoje com o Danilo falando para mim, pastor, eu quero servir, quero liderar uma célula, eu quero servir, mas eu tenho as minhas coisas, eu tenho os meus alvos, os meus vídeos, eu tenho os meus projetos e tal, mas eu também quero servir a vida da igreja. Eu tenho que estar só na vida da igreja? Não, irmão, não é isso. Deus vai te usar lá na sua empresa. Esse é o padrão. Deus vai te usar lá na sua empresa. Deus vai te usar naquilo que você faz, para que outros possam vir, para que outras pessoas venham conhecer o Senhor. Se nós não entendermos o que está no coração de Deus, do que vale, irmão? Sabe do que vale então a nossa vida? De estar aqui. Nós fomos chamados para gerar filhos para o Senhor.
Sabe, eu não sei você, mas eu fiquei em crise. Eu fiquei 1 ano e pouco sem batizar ninguém. 1 ano e pouquinho. Eu falava, Senhor, eu gemia dentro desse prédio aqui. Ainda gemo até hoje, né? Chorando na presença do Senhor. Fala, Senhor, eu quero batizar a gente. O Senhor me chamou para isso. Antes de ser pastor, eu já orava com isso. Meu alvo era multiplicar minha célula. Eu quero multiplicar minha célula, Senhor. Eu quero multiplicar. Quero que o Senhor me dê pessoas, me dê filhos. E o Senhor vai acrescentando, irmão. À medida que nós entendemos o nosso chamado, o Senhor vai acrescentando as nossas vidas. E o Senhor tem chamado você para algo grandioso que Ele quer fazer nessa cidade. Ele quer fazer nessa cidade. E para que isso aconteça, só vai acontecer por meio de discípulos. Multidão vem e vai. Seguidores não têm um compromisso de fato. Discípulos têm um compromisso com o Rei. Discípulos pagam preço. Amém? Amém? Nosso intuito nesse tempo é esquadrinhar a palavra de Deus, a fim de conhecermos mais a vontade do Senhor. Olha o que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10 ao 15. Olha o que diz. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, a qual é Jesus. Quem que é o fundamento? Quem que é o fundamento? Jesus é o fundamento, Ele é o alicerce. 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o que, irmão? O que vai receber? Galardão. Você vai receber uma recompensa do Senhor. E é interessante que é das mãos do Senhor. Não é das minhas mãos, não é das mãos de pastor, não. É das mãos do Senhor. Você vai receber uma recompensa. Quantos querem receber a recompensa? Aleluia. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Amém? Ok. O alicerce e o fundamento da igreja é o Senhor Jesus. Todavia, nos foi dada a liberdade de escolha quanto ao material para edificar. Tem uns que edificam com palha, feno e madeira. Outros edificam com ouro, prata e pedras preciosas. Há líderes que estão gastando a vida inteira edificando algo que é para Deus, que está sob o fundamento, que é Cristo, mas com madeira, palha e feno. Naquele dia ele dirá: filho, eu vou provar sua obra. Filho, eu vou testar sua obra. Pastor, o que o senhor quer trazer para mim hoje? Nós precisamos entender que nós somos comissionados. O Senhor está te chamando para um compromisso mais profundo. O Senhor te chama para viver uma vida mais profunda com Ele e ter obras para Ele. As obras na dependência dEle. Amém? E o Senhor diz aqui: filho, eu vou provar, vou testar a sua obra. E o teste é o fogo. Se ela passar, ficará. Se não passar, você não vai receber a recompensa. O fogo irá queimar toda a obra que não foi edificada com com material aprovado por Deus. Todos estão edificando algo sobre um fundamento, que é Cristo. Mas tem muitos que estão edificando com palha, feno e madeira. Por quê, pastor? Porque não sabe que está no centro do coração de Deus. Tem muita gente fazendo obra para Deus, trabalhando para Deus, mas não perguntou para o Senhor o que o Senhor quer. É como se você fizesse um bolo do Senhor, colocasse ali todo o chantilly, aquelas coisas todas que colocam no bolo, e colocasse uma cereja em cima, fizesse um bolo de chocolate. E aí, Ronaldo, você chega diante de Deus naquele dia e fala: Senhor, está aqui a obra que eu fiz para o Senhor. O que o Senhor vai dizer? Nossa, muito bom, olha que maravilhoso, um bolo. Ah, Senhor, é um bolo de chocolate. Aí Deus vai olhar: muito boa a sua obra, muito bacana.
muito bom, mas eu não gosto de chocolate. Ah, senhor, mas tem uma cereja. Não gosto de cereja, me dá coceira. Tem muita gente fazendo coisas para Deus, mas não sabe o que está no coração do Senhor. Nós precisamos entender o que está no coração de Jesus. E o que está no coração de Jesus são vidas, são almas. Nós precisamos ganhar essa cidade para o Senhor Jesus, pregando o Evangelho da graça, ministrando graça na vida das pessoas. Quantos estão comigo aqui? Sabe, não é pelo quanto fazemos, se queremos que seremos recompensados. O Senhor não está olhando se somos úteis, mas se somos preciosos. Não fomos criados para fazer coisas, mas para gerar filhos. Você pode dizer isso? Eu não fui criado. Diga com mais convicção. Eu não fui criado para fazer coisas para Deus. Eu fui criado para gerar filhos. Quantos estão comigo aqui? É esse o comissionamento do Senhor. Sabe, irmãos, um alvo específico em minha vida é que o Senhor me dê graça para edificar algo genuinamente dele. Eu não quero edificar nada para mim. Eu não quero fazer nada para mim. Eu estava muito bem onde eu estava, o Senhor me chamou, eu simplesmente respondi o chamado. É lá, Senhor, é. Se não for aqui, aonde o Senhor quer que eu esteja, eu quero estar no centro do coração do Senhor. Aonde que Ele quer que eu esteja, eu vou estar. Se Ele me chamar para outro lugar, eu vou para outro lugar, porque é onde eu quero estar. Quem está comigo aqui? Nós precisamos ser conduzidos dessa maneira pelo Espírito Santo. Nós precisamos, irmãos, então, olhar o que está no coração de Deus. Sabe, olhar o que está no coração de Deus e sentir queimar o desejo de responder esse chamado. Amém, irmão? Sabe, não estamos fazendo meramente um movimento, uma agitação simplesmente. Movimentos e agitação são fáceis de fazer. Não é difícil fazer. Não é difícil você reunir um monte de pessoas. Nós vamos fazer um som aqui agora. A carne aqui, nós vamos conseguir a carne. E você vem aqui para comer. Junto com um bocado de gente. Agora, edificar algo sustentável. Edificar algo baseado no que está no coração de Deus. Que é ouro, prata e pedras preciosas. Isso é um preço a se pagar. Que muitos não estão dispostos a pagar. Muitas pessoas não estão dispostas a se comprometer. Por quê, pastor? Porque isso vai requerer delas. Vai requerer delas compromisso, vai requerer delas encargo, vai requerer delas, sabe, um coração inteiro. Deus não nos chama pela metade. Deus nos chama por inteiro. A visão dos vencedores é justamente isso. Ser um vencedor é mergulhar. É mergulhar, irmãos, sabe, num rio profundo, na dependência do Senhor. Ser um vencedor é você negligenciar toda a sua vida para viver o chamado do Senhor, para viver os planos dele, para viver o que Ele quer que você viva. Ah, pastor, mas eu tenho os meus sonhos. Justamente, você tem os seus sonhos, o Senhor quer sim realizar os seus sonhos. Mas haverá um momento que o Senhor vai chamar você e vai falar: eu já realizei tudo, e agora? Agora você pode dizer: agora eu te quero. Eu tenho vidas, eu tenho almas para servir. E eu quero usar você. Amém? Esse jejum de 15 dias, na visão dos vencedores, é um convite para todos que têm o objetivo de edificar algo sólido e concreto. A nossa visão o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores e não uma igreja de multidão, simplesmente. Está aí, Serginho, nossa visão, coloca para mim. Olha o que diz. Essa daqui é a nossa visão como igreja. Qual que é a nossa visão? Nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um sacerdote e cada casa é uma extensão da igreja, conquistando assim a nossa geração para Cristo através de células que se multiplicam. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. Nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um sacerdote e cada casa é uma extensão da igreja, conquistando assim a nossa geração para Cristo, através de células que se multiplicam. Glória a Deus.
isso está claro no coração de cada um. Ei, irmão, eu vou falar um negócio para você. Se cada um que está aqui entendeu o que eu estou querendo dizer, semana que vem, se cada um aqui trazer livro semana que vem, se cada um se comprometer, a sua semana que vem eu vou trazer um pouco. Cabe aqui dentro, irmão? Eu quero fazer um compromisso com você. De você trazer um semana que vem. Quem está comigo? Trazer um. Fala, pastor, vou trazer um semana que vem. Vou trazer um. E esse um vai vir. E nós vamos ouvir a palavra e vai ser poderoso. Vai ser tremendo. Se toda a igreja entender isso, irmão, em pouco tempo essa cidade será tomada pelo Evangelho da Graça. Será tomada pelo Evangelho do Reino. Pessoas terão de fato o coração queimando um propósito de fazer algo para Deus, mas o que está no coração de Deus. Quem está comigo aqui? Queremos sim ganhar uma multidão de almas para o Senhor. Contudo, para que isso aconteça, é preciso que muitos se tornem discípulos. Sem discípulos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Sem discípulos, nós não vamos crescer. E Deus te chama hoje. Não queremos simplesmente membros, irmãos. Olha para cá. Membro. Olha aqui para mim. Membro. Nós não queremos simplesmente membros. Membro qualquer clube tem. Sim ou não? Qualquer clube tem membro. Nós não queremos simplesmente membros, mas discípulos. Pessoas que estão comprometidas. Sabe, olhando as crianças vindo aqui, o Senhor falou algo no meu coração. Muitas mulheres não estão dispostas a falar na vida de crianças. Deixa eu já te contar. Nós conseguimos mais uma escola. É pegada. Quantas estão dispostas, às vezes, e disponíveis para ir ministrar, ajudar, pastor? Não precisa nem responder. É encargo no coração pelas crianças. A nossa igreja não simplesmente, irmão, está lá na salinha para passar videozinho para elas. Nós pregamos o Evangelho. Meu filho José está sendo treinado. Faz ó. Hoje eu estou só amiguinho dele. Davi. Ele falou, pai, vou chamar ele. Aí o Davi. Amém? Então, o propósito de Deus é que sejamos vencedores como o seu filho é. Jesus é vencedor? Sim ou não? Sim ou não? Se Jesus é vencedor, o Senhor quer que você seja igual a ele, vencedor. Amém, irmão? Sabe, irmãos? E o que faz o vencedor? Isso é o que nos faz vencedores. Comprometimento até o último ponto. Queremos pessoas que entendam o chamado de Deus em suas vidas, sendo ministros totalmente envolvidos com vidas. Que o Senhor nos leve a ser virgens prudentes, que andam com azeite sobrando nas vasilhas. Que possamos entender o que está no coração de Deus. Nós vamos falar durante 15 dias, falar sobre a visão dos vencedores. E eu vou mostrar para você, diante de Deus, o que está no coração do Senhor. E eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Amém. Eu gostaria que você ficasse de pé em nome de Jesus.